Olá, pessoal. Aqui é a professora Mara. Nós hoje iremos estudar os gêneros textuais. Gêneros textuais é toda forma de comunicação, seja ela verbal ou não verbal, envolvendo um texto e transmitindo uma mensagem. Lembramos a vocês que a linguagem verbal é aquela que tem palavras e a não verbal é aquela que tem imagens. Nós hoje iremos estudar os gêneros textuais charge, cartoon, caricatura e tirinha. Nos livros didáticos, em diversos sites da internet, jornais e revistas, frequentemente nos deparamos com textos humorísticos que podem vir em forma de charges, cartoons, caricaturas e tirinhas. Mas cada um desses gêneros textuais tem suas características. Vamos estudá-las? A charge tem a finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que despertam interesse público. Usado em jornais e revistas, aborda temas como política, social e o econômico. É o gênero no qual o autor expressa sua visão dos fatos por meio de caricaturas. A charge pode vir com um ou mais personagens, geralmente personalidades públicas, podendo conter ou não legendas e balão de fala. Faz uso do humor. Estamos vendo agora um exemplo de charge com dois personagens conhecidos, Gabriel Jesus e o Messi. Gabriel Jesus, como vocês já sabem, jogador do Brasil, da seleção brasileira, e Messi, jogador da seleção argentina. Essa charge aí representa a vitória do Brasil contra a Argentina para a final da Copa América em 2019. É uma forma de satirizar a vitória do Brasil contra a Argentina, que são grandes rivais no futebol. Cartoon expõe a opinião e ponto de vista em um desenho que pode ou não ser acompanhado de legenda. Também pode ser considerado uma forma de levar ao público leitor, de maneira diferenciada e rápida, o debate sobre os mais variados temas e não fazem referência a uma personalidade ou tempo específico, como vimos no exemplo da charge no slide anterior. Temos agora dois exemplos de cartoon. Em ambas as imagens tem a representação da poluição, uma no rio, outra poluição no ar. A imagem da poluição do rio mostra uma imagem na televisão onde o rio está limpo, né? E a criança fala assim para o pai: pai, eu quero morar naquele lugar. Ou seja, eles estão vivendo em um ambiente de poluição, assim como o segundo cartoon, no qual tem um rapaz que imagina, né, que pensa na árvore, enquanto agora não tem mais isso, ele não pode desfrutar mais desse ambiente limpo, sem poluição. Como vocês podem perceber, nos dois cartoons os personagens estão com máscaras. Isso porque eles não conseguem mais viver em um ambiente limpo. Agora temos outro exemplo de gênero textual, a caricatura. É um desenho de uma personagem da vida real, como políticos e artistas, em que há a representação exagerada de características ou hábitos da pessoa em questão de uma forma humorística. Tem aí um exemplo meu, feito por um amigo meu, né? Nesse primeiro desenho aí, essa primeira caricatura.
Eu falando que tenho fé em meus alunos. Eu tenho fé em vocês, hein? Na segunda caricatura, nós temos Wolverine, que é um personagem de uma história em quadrinhos que todo mundo já conhece, que foi feito por Thiago Roussel. Então, vocês estão vendo que as caricaturas, elas apresentam, né, de forma exagerada, características das pessoas. Por último, nós estudaremos as tirinhas. A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais, a modos de comportamento e sentimentos. Estrutura-se em enunciados curtos e traz um conteúdo em que predomina a crítica com humor. Portanto, nessa composição há códigos verbais e não verbais. Este tipo de texto humorístico é publicado com regularidade em jornais, revistas e em sites da internet. Como vocês sabem também, os outros gêneros textuais, charge, cartoon, a caricatura que a gente está estudando até agora, eles também estão presentes em jornais, em revistas, em sites da internet. Pode-se dizer que as tirinhas são como as histórias em quadrinhos. As HQs estão conhecidas pelo público jovem, porém bem mais curtas, com no máximo 4 quadrinhos. As tirinhas, pessoal, elas também podem ser feitas em fileiras, lembrando que não pode passar de 4 quadrinhos. Geralmente a gente vê tirinhas com 1 quadrinho, com 2. Também temos o uso da onomatopeia, que também são fundamentais. E o que são as onomatopeias? A onomatopeia é um recurso muito utilizado nas histórias em quadrinhos, porque reproduz na escrita os sons que existem ao nosso redor. São essas palavrinhas aí e, como vocês podem lembrar, elas estão bem presentes nas histórias em quadrinhos. Aquelas histórias que tem super-heróis, também na Turma da Mônica, tem várias dessas onomatopeias aí. Boing, puff, splash, kabum. E cada uma dessas onomatopeias representa um som. Agora, pessoal, é hora de produzir. Vamos produzir. Eu vou lançar esse desafio aí para vocês produzirem a tirinha de vocês. E eu quero que vocês fiquem atentos às orientações. Em seu caderno, produzam uma tirinha sobre o atual momento que estamos vivendo. A quarentena
devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Como vocês sabem, a gente está vivendo este momento tão triste, né? E eu quero que vocês representem isso na tirinha de vocês, tá bom? Siga as orientações. Primeiro, escolha como você abordará o assunto. É preciso que tenha uma ideia geral da história. Você vai pensar no que você vai abordar, como você vai abordar a quarentena, que é o tema principal, em sua tirinha. Pensa como é que você vai fazer isso e vai tentando fazer a sua tirinha. 2. Defina um formato. Se terão uma ou mais fileiras, lembra que eu falei para vocês que vocês podem fazer várias fileiras, contanto que em cada fileira tenha no máximo 4 quadrinhos. E quantos quadrinhos terão em cada fileira, né? 3. Planeje cada quadrinho. Você precisa saber tudo o que acontecerá em cada espaço do quadro. Quais personagens participarão das ações. Vocês têm que pensar a quantidade de personagens que terão nessas ações aí. 4. Equilibre texto e imagem. Preste atenção para não sobrecarregar seus quadros com muito texto. Tentem limitar o número de balões de fala por quadro a um máximo de 3 e limite o número de palavras por quadro a um máximo de 30. Então, toma cuidado, pessoal, para vocês não encherem os quadrinhos de muitas palavras ou de muitas imagens e acabar por não informar nada, não falar nada. Vocês podem utilizar aí os balões que a gente estudou até agora, anteriormente, e vocês podem também usar as onomatopeias, ok? Temos aí um exemplo, um exemplo de uma tirinha. Vocês estão vendo aí a quantidade, né, de quadrinhos. É uma tirinha de Armandinho, que é uma tirinha que é um personagem bastante conhecido. Aí ele tá falando assim: será que ainda precisa quarentena? Parece tudo bem. Aí o pai fala: paciência, meu filho, porque se parece tudo bem, é sobretudo graças à quarentena. Então, vocês estão vendo aí que Armandinho e o pai estão conversando sobre a quarentena. O que foi pedido para vocês fazerem também. E é uma tirinha simples que fala sobre o tema. E tem esses personagens aí, que é o Armandinho e o pai. Tem a presença do sapinho aí também. Então, pessoal, eu desejo a vocês uma boa produção. Lembrando que vocês devem fazer no caderninho de vocês. E logo após esta pandemia, eu vou fazer a correção com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessa produção. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no Classroom, no Google Classroom, no dia que eu estiver lá em atendimento. Um abraço em todos e até a próxima aula.